Satoshi Call, seu resumo semanal do mundo cripto. A já prevista volatilidade para o dia da posse de Donald Trump de fato acertou em cheio o mercado de criptomoedas, colocando o Bitcoin em uma nova máxima histórica. A macroeconomia também, claro, ajudou nesse processo, já que a inflação norte-americana mais controlada aumentou o apetite ao risco e trouxe de volta o capital aos ETFs. O grande problema disso tudo é que hoje é feriado nos Estados Unidos e o volume de negociação aí tende a ser menor. Então o que a gente pode esperar para o mercado cripto para essa segunda-feira e também para o restante da semana? É isso que eu, Beto Fernandes, analista de conteúdo e criptomoedas da Foxbit, vou discutir com vocês aqui no Satoshi Call dessa segunda-feira, 20 de janeiro de 2025. Europa. Fala aí pessoal, tudo beleza? Você que está acompanhando aí o Satoshi Call nessa segunda-feira de máxima histórica do Bitcoin. Então um dia aí bastante intenso para a gente poder discutir. E a gente, como você já está acostumado, começa aí falando, fazendo nosso giro macroeconômico, que é o que apoia, né, boa parte das decisões aí dos investidores. Falando primeiramente de zona do euro, que foi aí uma região que a gente teve poucos dados macroeconômicos, a gente viu a produção industrial se manter estável na casa do 0,2%, um pouquinho abaixo aí do 0,3% esperado pelos analistas, mostrando aí que o bloco está tentando uma recuperação, mas ainda de uma forma bastante tímida. Esses são os dados inclusive de novembro, de dezembro ainda não foram divulgados. E o CPI, né, a inflação consumidor da zona do euro, esse trouxe uma aceleração de 2,2% para 2,4%, mais em linha com o esperado pelos analistas. Ou seja, mesmo que a inflação esteja dando sinais de aquecimento, isso veio em linha com o esperado, ao que não surpreendeu então o mercado. Isso não afasta necessariamente o capital, né, o dinheiro do risco. China. Quando a gente fala da China, o cenário é completamente diferente, que a gente está vendo dados macroeconômicos muito fortes. Quando a gente pega o PIB da China, por exemplo, ele subiu muito, de 4,6% para 5,4%, dentro de uma estimativa de 5% apenas, ou seja, foi uma subida aí de quase 1% para o PIB da China. Quando a gente olha para as vendas no varejo, mesma situação, de 3% foi para 3,7% em dezembro, acima dos 3,5% esperado. E a produção industrial seguiu o mesmo caminho, de 5,4% em novembro para 6,2% em dezembro, acima da projeção de 5,4%. Esses dados macroeconômicos provavelmente foi o que levou a decisão do Banco Central Chinês a não cortar os juros. Algo que o mercado já vinha pedindo, porque estava havendo uma estagnação aí da economia chinesa. Eles estavam quase que exigindo aí, né, ou pelo menos pedindo ao mercado, às autoridades monetárias, que eles fizessem uma flexibilização e aí sim a gente pudesse ter um caminho mais pavimentado para o desenvolvimento econômico por lá. Mas aparentemente não foi necessário e o Banco Central Chinês decidiu aí por manter a taxa de juros na casa dos 3,10%. Estados Unidos. Agora, rumando aqui para os Estados Unidos, a gente olha alguns dados interessantes, ainda da semana passada, mas que repercutem até hoje, que é, por exemplo, a inflação ao produtor, que recuou de 0,4% para 0,2%, abaixo dos mesmos 0,4% esperado pelos analistas, ou seja, a inflação ao produtor desacelerou. O mesmo aconteceu, pelo menos, com o núcleo da inflação ao consumidor, do CPI, que foi de 0,3% para 0,2%, também abaixo dos 0,3% esperados. Quando a gente olha o indicador como um todo ali, né, com todos os produtos, todos os segmentos da economia norte-americana, a gente vê ali uma leve aceleração de 0,3% para 0,4%, mas em linha com o esperado pelos analistas, ou seja, nenhuma surpresa aqui, a inflação está, vamos dizer, nesse recorte, pelo menos de dezembro, controlada. E o que surpreendeu foi a produção industrial, que saiu de 0,2% para 0,9%, acima do 0,3% esperado pelos analistas. A indústria norte-americana, que é importante para conter essa inflação, né, a subida de preços por lá, e que vinha numa certa lateralidade, né? A gente vê os PMIs ali sempre em território de retração, e agora a gente está vendo uma produção industrial crescente. Isso pode impactar em outros indicadores e animar os investidores, que vão estar um pouco mais aliviados aí com a queda da inflação, com uma economia em avanço. Isso pode trazer consequências positivas aí para os investimentos de risco. Bitcoin. E agora sim a gente vai falar de Bitcoin especificamente, o Bitcoin que bateu em máxima histórica, $109.300,
No par com real ali ficou ali uns 3, 4 mil reais abaixo ainda, mas no dólar, de fato, aí a gente conseguiu ter a máxima histórica. O que a gente tem de importante? Bom, para começar, que essa volatilidade já era prevista, a gente já vinha discutindo aqui nos últimos Satoshi Calls, que era por conta da posse do Trump, né? Na realidade, desde o final da última semana ali, né, com as inflações nos Estados Unidos, mas a gente sabia que hoje, dia 20, segunda-feira, ia ser um momento complexo, porque o Trump ia assumir o governo, e acabou gerando aí muita especulação no final de semana, porque ele disse num comício de que teriam aí já mais de 100 medidas governamentais que ele iria aprovar já nas primeiras horas do seu governo. E aí o mercado olhou e falou, pô, será que vai ter alguma coisa relacionada a cripto aí? Não sabemos, mas o mercado começou então já a antecipar para tentar precificar isso, uma possível valorização caso ele falasse sobre criptomoedas. E de fato trouxe esse pump aí que colocou o Bitcoin de volta na máxima histórica. Outro ponto importante é que o próprio Trump fez ali, né, seu gracejo, vamos dizer assim, e começou a repercutir ali, né, compartilhar a meme coin com seu nome e o nome de sua esposa, o que trouxe ali não só um bom desempenho para essas meme coins no curtíssimo prazo, mas que aumentou ainda mais a oportunidade do mercado falar, poxa, ele já lançou o negócio de meme coin, será que amanhã ele vai falar uma coisa sobre reserva de Bitcoin, por exemplo, para o governo? Então isso aumentou o apetite e a especulação dentro do mercado. Lembrando aí só sempre, né, das meme coins que ganharam aí basicamente o noticiário, que é um ativo interessante para você ter em carteira, mas sempre com aquela precaução de que é uma meme coin, então você vai estar muito dependente do humor da comunidade que criou, da pessoa ou do meme em si que está vinculado àquele token. Então é uma oportunidade de investimento, mas é uma oportunidade para você participar da Web3, por exemplo, mas também é uma oportunidade de cautela, porque a gente já discutiu isso em outros momentos, em outras frentes aqui da Foxbit, que a meme coin é uma brincadeira, né? Ele não tem um fundamento tecnológico por trás. Então isso acaba trazendo um certo risco mais elevado. Mas de fundamento específico para o Bitcoin, então tirando esse ruído político aí que pode trazer volatilidade, a gente está falando que as reservas de Bitcoin nas exchanges estão em seus mínimos dos últimos 7 anos. São 2,34 milhões de Bitcoins disponíveis nas plataformas, em todas as plataformas, o que mostra que o investidor está comprando e tirando, né? Ele está fazendo hodl, ou seja, ele não está com uma intenção tão clara de vendas, pelo menos não no curtíssimo prazo. Ele está mais otimista aí do que a gente pode esperar para os próximos meses. Então, quanto menos bitcoins tiver nas exchanges, é maior um sinal de que há menos pressão de venda e, consequentemente, a gente pode ver uma valorização mais tranquila do ativo. E esse apetite a gente vê também nos ETFs de Bitcoin, né? Quando a gente pega o final de dezembro lá, que a gente teve uma saída de quase 400 milhões de dólares, já na primeira semana de janeiro a gente teve ali uma entradinha mais tímida, né? De 244 milhões, depois na segunda a gente teve ali uma entrada de 307 milhões e nessa última a gente bateu quase 900 milhões de dólares, especificamente 887 milhões. Ou seja, o apetite do investidor tradicional, do investidor institucional, também está no jogo, né? A gente teve um mês de correção aqui, ou uma semana na realidade de correção, para ter aqui 3 semanas seguidas de fluxo de capital positivo, ou seja, o mercado ainda está demandante por Bitcoin. E isso, claro, vai ter impacto conforme a procura aumenta e a oferta diminui, que é algo mais ou menos o cenário que a gente está vendo, e o Bitcoin podendo aí continuar seu movimento de alta, então coisa para a gente ficar ligado. Outra coisa importante para a gente só finalizar esse trecho do Bitcoin aqui, que hoje é feriado nos Estados Unidos. Então, se a gente já estava prevendo uma volatilidade forte por causa da posse do Trump, que inclusive vai ser por volta ali das 2h30 ele começa o discurso dele, é importante entender que esse feriado também reduz o volume de negociação do mercado tradicional e isso pode ter um impacto muito agressivo no preço das criptomoedas, que elas não param, então os investidores acabam tendo mais oportunidades para fazer um movimento mais forte de compra ou venda. E isso pode trazer uma movimentação muito abrupta nos preços. Então fica atento também e acompanhe o discurso do Trump, porque qualquer fala que ele colocar no seu discurso pode ter um impacto direto numa subida ou descida de preços do Bitcoin. A análise técnica, como você já deve estar sabendo, está disponível em vídeo lá no Telegram e no WhatsApp da Foxbit. Então corre lá seguir a gente, o link vai estar na descrição e você pode acompanhar a análise completinha lá em vídeo.
Para a gente finalizar aqui o nosso Satoshi Call, né, fazer um arremate final, a gente já previa, né, como eu falei no começo, essa volatilidade do mercado. A gente nunca consegue dizer se é uma volatilidade positiva ou negativa, mas a gente consegue determinar, né, com esses eventos específicos, como a inflação nos Estados Unidos e como agora com a posse do Trump, eventos que podem trazer uma movimentação mais abrupta de preços, que é o que a gente viu aqui no mercado nesse final de semana e nessa abertura de segunda-feira. Por isso que a gente precisa estar sempre muito bem fundamentado na hora de fazer as operações, né? Ter muito cuidado, ter muita paciência. A gente nunca vai comprar o fundo e vender no topo perfeito, né? A gente vai operar ali, se for fazer um trade, né? Ou até mesmo num hodl, né? Você nunca vai comprar sempre o melhor preço e vender no melhor preço. Então, esse é um ponto importante para entender. E acompanhar esses movimentos fazem parte do jogo, né? Quando a gente entende o que faz o mercado funcionar, ou faz o mercado rotacionar, isso acaba trazendo uma vantagem para a gente. E nesse caso, o mercado está todo focado na eleição norte-americana. Não tem jeito, o Trump prometeu muita coisa para o mercado cripto e agora há uma expectativa de que ele vai cumprir isso. Se vai ou não, a gente já discutiu isso várias vezes aqui, na live do Estrategista, no Telegram, em vários outros lugares. Se vai ou não a gente não sabe, mas há uma possibilidade pela primeira vez que os Estados Unidos tenham um viés mais flexível com o mercado cripto do que vinha tendo no passado, mesmo com as aprovações dos ETFs, né? Mas ainda assim tinha muitas amarras. Então é um negócio que anima muito os investidores e que traz a possibilidade de novos aportes. E se isso acontecer, a gente vendo com tudo que a gente conhece do Bitcoin, como o halving, por exemplo, a demanda tende a aumentar e a oferta a reduzir, consequentemente, aí o mercado continua subindo. Mas, de novo, sempre aquela cautela, porque qualquer fala tirada de contexto, uma fala mais torta do Trump, ou um voltar atrás do presidente, pode trazer aí impactos significativos para o desempenho do ativo. E é isso, pessoal. Esse foi o Satoshi Call dessa segunda-feira, 20 de janeiro de 2025. Eu, Beto Fernandes, analista de conteúdo de criptomoedas da Foxbit. Como sempre, agradeço demais a audiência de vocês por aqui. Como você já sabe, siga a gente no Telegram, no WhatsApp. E a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Satoshi Call, trazendo aí as novidades da macroeconomia e também do mercado de criptomoedas. Valeu, pessoal. Forte abraço. E até lá!